Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 393 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e este é mais um programa gravado no Voc Hope, a programação do Vocari no navio Logos Hope que estava circulando aqui toda a costa brasileira. E neste programa nós estivemos lá em Belém do Pará, o último compromisso do Voc Hope, em que mais uma vez a gente falou sobre profissionais em missão. Turn your profissão é boa, hein? Turn your profissão upside down. Vire a sua profissão de cabeça para baixo com novos convidados, novos testemunhos e você vai conferir tudo aqui. Este episódio foi conduzido pelo Gerson Júnior e tá muito especial para variar. A terceira parte dessa sequência é o quarto programa gravado no Rock Hope e a terceira parte falando sobre profissões e reino de Deus. Gente, bem-vindo ao Vocari aqui no navio Logos. Muito legal. Então já o navio passou por diversos lugares aqui no Brasil. Aqui é a quinta parada. Nós vamos falar sobre profissionais no reino, sobre vocação profissional. O meu nome é Gerson, atualmente sou missionário no Palavra da Vida, mas eu tenho aqui comigo alguns convidados excelentíssimos, convidados para falar sobre esse tema. Então temos aqui 5 colegas, amigos que estão envolvidos nesse tema de profissionais, de vocação profissional no reino de Deus. Eu queria que eles se apresentassem, dessem um salve aí para a galera e se apresentassem rapidamente e falassem qual a sua relação com o tema. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Arlen Isaac, eu faço parte de um ministério chamado Luz em Ação, que nosso atual maior trabalho é com cinema, com vídeo, design, mas essa área de criação de filmes de curta, longa-metragem e usando isso para impactar o mundo com o melhor, mais importante mensagem. Boa tarde, gente. Sou o Rondi, sou ali da Igreja Batista Sião. Boa tarde, gente. Eu sou o Lucas, marido da Tafne e pai do Isaac. Eu sou formado em engenharia de produção, tenho alguns cursos técnicos na área de sistemas de produção e gestão de pessoas. Trabalhei 10 anos em indústria automotiva e agora sou aluno do Instituto Missionário Palavra da Vida Norte. No 4º ano, me formo no final desse ano aí e estou envolvido no tema que eu tenho estudado na área, no trabalho de conclusão de curso, desenvolvendo um pouco esse tema de profissionais no reino e a gente vai falar um pouco aí adiante. Boa tarde, gente. Me chamo Amarildo, sou esposo da Evelyn, pai do Noah, que está chegando aí em janeiro. Eu sou missionário na Palavra da Vida. A partir do ano que vem, estou coordenando o Vocari Experience, que acontece aqui em Benevides, e eu me relaciono com vocação, e o tema profissionais do reino. Foi o meu tema de conclusão de curso também, falar sobre vocação. E tenho tentado estudar e desafiar jovens entendendo o seu papel e a sua responsabilidade diante de cursos, diante de oportunidades e como se engajar dentro do reino de Deus. Boa tarde, meu nome é Johanna, eu sou missionária no Instituto Missionário Palavra da Vida, sou professora lá e eu me relaciono com o tema porque eu fiz mestrado na área de missões e meu trabalho final também foi na área de especificamente usar negócios para fazer missões. Então eu vou começar as perguntas aqui, espero que seja um tempo muito gostoso e agradável para nós. Primeira pergunta, Rondi, vou direcionar para você, como pastor da igreja local. Eu queria que você me falasse um pouco de qual é a importância de você ter jovens vocacionados na sua igreja e que sabem o seu propósito, sabe por que estão ali, sabe por que servem ao Senhor com o que estão fazendo. Qual a diferença de pastorear jovens assim? Muito legal, a gente tem uma galera lá, muito boa, eles estão por aí. Cadê a galera? Aê! Essa galerinha aí que tem entendido isso. Então, assim, a importância é total, Quando eles entendem que todos nós temos o nosso papel no reino de Jesus, nesse papel de discipular, de se engajar, A gente tem trabalhado muito essa questão do engajamento, do serviço, da disposição na obra, de entender que, enfim, vários deles têm suas profissões e trabalham para o sustento e tal, mas mesmo assim estão engajados com o reino tanto no trabalho quanto no serviço na igreja local. Então, a gente tenta não dividir essas coisas, A gente tem tentado caminhar nesse entendimento de que tudo é trabalho de Deus. Então, na profissão, a gente tem falado muito sobre isso, de encarar, sim, aproveitar as oportunidades lá e na igreja local continuar esse trabalho. Eu tenho visto muito, assim, a importância desse entendimento primeiro. O entendimento começa aqui, desce pro coração, vai mudar o comportamento, E aí há o engajamento, porque geralmente com jovens o que a gente percebe é aquela coisa da consagração de um acampamento, de um momento de culto, de algum evento onde há aquela consagração e há esse entendimento
aquecimento e depois o esfriamento, né? Porque a gente tem dividido algumas coisas, a gente aí volta para a vida do dia a dia, volta para sua faculdade, aí esfria. Mas quando se entende que não é assim que funciona, que tudo tem a ver com o reino, que tudo tem a ver com a obra de Deus, aí não há esse esfriamento. Eles continuam naquela mesma tocada que estavam e há um engajamento. Apesar de nós, né, somos miseráveis pecadores, a gente tem uma tendência a essa montanha-russa, mas a gente vê que há mais estabilidade. Então é extremamente importante. Sim, talvez para muitos que estão aqui, eu já vou direcionar um pouquinho para a Johanna, para ela tirar essa dúvida nossa. Talvez algumas pessoas nunca tiveram contato com a palavra vocação, ou vocação profissional, vocação ministerial. Às vezes usamos o termo, né, bivocacionados. Eu queria que a Johanna definisse pra gente, talvez para quem está tendo o primeiro contato com isso, tem diferença de vocação e outra vocação ministerial, vocação profissional? Qual é a diferença? Como a gente vê na Bíblia esse termo? Então, para ajudar quem talvez está tendo o primeiro contato, como que a gente pode enxergar isso em termos? A percepção, a gente tem que voltar lá para o início de tudo, o começo, para que Deus nos criou. Quando o Rony colocou vocação como um propósito de vida, uma carreira né, nessa vida aqui, para mim isso faz sentido, porque Deus estabeleceu o homem para alguma coisa. Deus formou o homem para alguma coisa. E o que é esse para alguma coisa? A gente tem que voltar lá em Gênesis, e em Gênesis fica muito claro que Deus fez o homem, lá no capítulo 2, ele diz especificamente para o homem, você vai plantar, né, cuidar do jardim e vai cultivar o jardim, que ele colocou o homem. Então Deus criou o homem para trabalhar. Trabalho não é uma maldição, pelo contrário, é uma bênção. Então, nosso propósito é trabalhar para promover Deus onde quer que a gente esteja, promover o reino de Deus. Então, essa ideia de bivocacional para mim não faz sentido, porque é uma vocação só. Agora, tem a ideia de ter uma vocação específica, especial. E eu creio, Deus talha as nossas vidas para algumas coisas. E às vezes Ele talha a nossa vida muito mais em relação ao nosso caráter, nossas percepções dele, e aí ele dá a gente habilidades que juntamente com esse caráter vão servir para mostrar ele em todos os lugares. É muito interessante que a gente tem na mão a oportunidade de usar tudo que Deus tem dado pra gente, feito pra gente, pra mostrar Ele. Esse é o propósito da nossa vida, isso é o que Ele criou a gente pra ser, né? Pra fazer. Então a vocação primária é ser de Deus, ser chamado para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Exatamente. Ok. Amarildo, agora passou o Enem, muitos aqui fizeram o Enem. Quem aqui fez Enem esse ano, 2019? Levanta a mão. Né, o Enem aí, difícil para alguns, fácil para outros. Resultados saem em janeiro e você pensa na sua faculdade pensando na profissão que você quer exercer. Então eu pedi para o Amarildo, quero que ele dê alguns conselhos. Que conselhos nós podemos dar para aqueles que querem seguir uma carreira missionária, mas também estão escolhendo a sua faculdade agora. Então, talvez alguns jovens aqui, eles têm um ardor missionário, mas eles vão fazer faculdade agora, o ano que vem. Que conselho você poderia dar para esses jovens? Eu lembro que quando para mim, que decisão tomar, de que curso fazer, foi uma novela. Porque eu ficava na crise pensando, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que trabalhar e me capacitar com um dom completamente diferente do meu estilo, da minha personalidade, daquilo que eu gosto de fazer? Ou será que, de fato, Deus ele vai usar a ferramenta que eu já tenho nas mãos, né? Eu gosto de pensar e vejo que tem dois caminhos diferentes nesse sentido, né? Primeiro de tudo é olhar para aquilo que você tem nas mãos. Eu gosto de pensar que você exercer sua vocação, né? E eu vejo isso reforçando nas escrituras, é você perceber as necessidades do reino e aquelas ferramentas que você tem na mão. Porque às vezes a gente acha que a gente só vai pensar na nossa vocação quando a gente alcançar algum patamar, alcançar algum nível de formação, mas na verdade Deus começa a usar onde você tá. E talvez Deus já colocou ferramentas nas suas mãos que podem ser úteis. E aliados a gostos, a estilos, de repente você pode escolher um curso na faculdade que de fato pode ser uma ferramenta que aos olhos de muitas pessoas você fale, nossa, as pessoas vão olhar pra você e falar, cara, talvez isso não dê dinheiro, talvez você não tenha um sucesso profissional, uma ambição profissional que isso desenvolva longos e longos anos na sua vida, né? Mas talvez seja a ferramenta que Deus está te dando para você cumprir uma necessidade do reino, mostrar o evangelho ainda onde não foi anunciado, talvez através do seu curso, né? Geralmente a gente associa as necessidades missionárias e muitas pessoas têm essa compreensão de que apenas cursos que são envolvidos na área de saúde, né? Ou médico, ou enfermeiro, ou qualquer área do conhecimento que envolva a área de saúde, ou alguma coisa na área de ensino, são
são as únicas ferramentas que podem ser úteis nas mãos de Deus. Mas quando a gente vai parar para pensar, existem diversas possibilidades que podem ser úteis, né? Talvez você, com seu curso de Direito, pode trabalhar, enfim, com projetos e diversas iniciativas. Se a gente fosse gastar tempo só pensando em possibilidades, a gente passaria o dia inteiro. Então eu gostaria de compartilhar com você o seguinte: perceba quais são as necessidades do reino que estão perto de você. Talvez ali no caminho vão ter outras questões distantes que talvez Deus leve você, mas ao primeiro, perceba onde você está, perceba as necessidades, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, realidades dentro dos segmentos não alcançados no Brasil que estão perto de você, e perceba aquilo que você tem nas mãos. Ou se você não tem nada nas mãos, perceba as possibilidades dos seus gostos, das suas habilidades. Eu lembro que pra mim, antes de eu ir pro seminário, eu passei por várias jornadas. Eu fui desde engenharia civil, eu fui até licenciatura em física. Eu fui em diversos campos do conhecimento, pensei em ser professor e abrir uma escola, pensei em ser médico, pensei em fazer um monte de coisa. E foi muito legal a forma como, pra mim, foi a decisão do meu curso. Hoje eu tô fazendo publicidade e eu sempre gostei muito de mexer, né, com parte de design gráfico e tudo mais. E teve um amigo meu que fez curso e falou: cara, já parou pra pensar que talvez seja aquilo que você tem nas mãos que Deus pode usar pra fazer o nome dele ser glorificado em diversos locais? Aquela hora que acende uma lâmpada, né? Então eu daria esse conselho: perceba as necessidades do reino, perceba aquilo que você tem na mão e perceba possibilidades, gostos, ideias que de repente, aliado àquilo que tá próximo do seu perfil, pode ser útil num curso na faculdade, que de repente seja uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Queria fazer uma pergunta pro Arlen. Eu queria saber se em algum momento, com essa nova etapa da sua vida, com gravações de filmes, porque você é um missionário, né? Você se considera um missionário. Mas quando você chega nas igrejas e você fala que você é um missionário, mas que trabalha com gravação de filmes, você já sofreu algum tipo de preconceito? Alguns irmãos de igrejas já olhou pra você e não entendeu muito bem o que você faz? Ou tem alguma dúvida da igreja no Brasil hoje? Eu acho que não. Eu acho que o meu cunhado, que é o ator para Jesus lá, o engraçado dele, quando ele era o ator de Jesus, ele tinha o cabelo comprido, né? Essa barba. Entrava na igreja, já deu pra perceber, às vezes, a pessoa olha pra ele meio desconfiado. Aí eu, o cabelo curtinho aí, assim, vou na frente, nós somos parte do ministério, Tetelestéis assistem. Depois que eles vejam que ele é ator de Jesus, todo mundo, uau, que legal, ele é artista e tal. Sim. Mas eu acho que não. Tem sido, pra nós, na minha experiência, minha esposa tá aqui agora, a Cíntia, tem sido bom. Até reação ao contrário. Como eles falaram, muitos jovens, pessoas falando: nossa, que legal que dá pra usar isso. Ele é apaixonado pra tal, mas vejam só um futuro só com publicidade, fazendo algo lá, propaganda, coisa pra político, não sei, trabalhando nessa área e vendo que dá pra usar pra realmente impactar muito a nossa nação e realmente os outros, levando o evangelho. Que legal. Então, já abrindo agora pros outros, agora a pergunta é livre, mas no mesmo caminho, né? A pergunta é se tem alguns tabus ou algumas ideias ou dogmas que a igreja tem ainda hoje que precisa ser quebrado, precisa ser tirado da igreja brasileira com relação a alguém vocacionado profissionalmente usando isso para missões. Você acha que a igreja talvez hoje já enxerga completamente, entende isso completamente, ou ela ainda tem que caminhar um pouquinho para entender melhor isso? O que vocês acham? A gente tem que caminhar bastante. Não quero ser o pessimista não, mas há muito ainda, muito tabu. A gente tem vivido isso bastante, tentando trazer essa ideia, mas aos tabus, às dificuldades de entendimento. Por exemplo, a gente tem uma galera lá que mexe com a decoração, né? A gente chama de estética, que é a ideia de você mexer com a forma, né? Não com a essência, mas com a forma, e ser mais receptivo, ser mais acolhedor, até na estética, né? Mas há tabus, mas a gente tem pessoas que trabalham com esse tipo de questão fora e estão exercendo isso pra gente lá, mas a gente precisa ir em doses homeopáticas. Sim. Por exemplo, um teatro como esse, que é tudo escuro e tal, né? As igrejas pretas virou, né? É um tabu. Sim. É um tabu. Pra mim não é nenhum. Eu acho sensacional. Eu entrei aqui e falei, cara, eu quero um negócio desse, assim. Sim. Pra ontem, Senhor. Mas o Senhor falou, eu acho que vai demorar uns bons anos aí. Sim. Mas assim, há muito. É um trabalho que demora um pouco, Gerson. É um trabalho que tem que ser de pouquinho. Porque a nossa intenção também não é, de maneira alguma, você lida com gerações, você lida com pessoas mais antigas, mais novos também que não entendem. A ideia não é chocar ninguém, a ideia é caminhar, é pro reino. Então, se é pro reino, você precisa caminhar com sabedoria, né? Mas, no meu ver, pelo menos na minha realidade, as realidades que eu passei, ainda há bastante. Você perguntou
perguntou, né? Se eu chego lá, apresento esse projeto, todo mundo acha, que legal, maravilhoso. Mas, como ele falou, eu não sei da igreja, mas duvido que o pastor vai sair daí em que eu vou investir nos jovens, dar oportunidade para eles criar vídeos. Eu vou investir ao pessoal na arte, design, o que for. Isso também é raro. As pessoas falam, ninguém vê essa como... É legal fora, mas dentro da igreja talvez não tanto. Chega, já apresenta algo pronto, feito, eles não sabem o que tá atrás disso. Mas não tem uma visão, talvez, para investir nisso. Um outro assunto dentro de vocação, eu queria que agora o Lucas Agostini falasse um pouco mais, é sobre negócio e missões. Então eu queria que o Lucas explicasse um pouquinho o que é isso, aí depois eu vou fazer uma pergunta em cima desse tema. O negócio como missão, né? BAM, um nome muito conhecido, Business as Mission, que tem sido bastante divulgado e falado um pouco mais agora aqui no nosso contexto, ele é um meio de você usar o negócio para se proclamar o reino de Deus. Essa questão de povo não alcançado, aqueles povos onde não tem número suficiente de cristãos para reproduzir e conseguir expandir a divulgação do evangelho. Muitos olham até para o negócio como missão, como uma plataforma para você entrar nesses povos não alcançados. E ela realmente é um meio de você entrar nesse país de uma maneira legal, de uma maneira eficaz e causar transformação ali. Mas o negócio como missão, ele não é apenas para você conseguir um visto, né? Ele tem um propósito além de não é um negócio para conseguir um visto. E você entrar num país onde você não conseguiria, um país fechado ao evangelho, um país fechado ao cristianismo, ou um país não alcançado, um povo não alcançado. Mas é um meio de você, através do negócio, né, você conseguir transformar as pessoas através do seu relacionamento com elas, através da intenção do seu negócio, através do propósito que você tem para ele. Então é um negócio do Senhor, e não deixa de ser um negócio normal. Então não é um negócio assim que não tem que ter devocional todas as manhãs, a gente fala de Jesus, o nosso negócio é do reino quando a gente vende instrumentos musicais, grava CDs evangélicos, ou apenas fazemos filmes cristãos. Não é apenas isso. O business é um negócio lucrativo que usa o seu negócio para transformar um meio, transformar vidas para a glória do Senhor, e apontando isso para Jesus Cristo como meio de transformar essas vidas. Então o business as mission, o negócio como missão, é um meio de você usar o negócio para cumprir a missão que Deus dá a todo cristão. Então é um meio para os empresários utilizarem. Então geralmente a gente ouve, né, o BAM geralmente é mais para povos não alcançados, né? Na verdade nós muitas vezes não temos nem conhecimento desses negócios, porque geralmente eles estão em lugares fechados, né? Eu queria, talvez na experiência de vocês, mas ainda direcionado ao Lucas, se dentro de países cristãos essa estratégia vale também, né? Já ouvi dizer cafeterias, restaurantes, dentro de países cristãos, por exemplo, aqui em Belém, alguém que quer ter um negócio, ele quer usar esse seu negócio para fazer missões, fazer discípulos. Quais são os passos práticos para isso? Qual deve ser a mentalidade? Quais são os conselhos que vocês dão para a galera que está aqui, que quer a partir de agora usar os seus negócios para o reino? Bem grande, né? A pergunta é... Eu não sei passos práticos porque eu nunca comecei um negócio ainda, né? Mas o primeiro que tu falou, a questão da mentalidade, né? E é um dos tabus, né, que a gente tem na igreja, é o tabu que tem na igreja que está aqui sentada, a igreja que está aqui sentada na frente, que está aqui na minha cabeça. Quando a gente olha para um negócio, para o trabalho, como algo inferior a quem está integralmente, né? O Rony está lá na Sião, ele é pastor, ele trabalha para a igreja ali, como se ele tivesse num nível espiritual, um serviço maior do que o meu, que vou começar um negócio. Eu não estou diminuindo ele aqui, não, mas diante de Deus... É isso mesmo, pode diminuir, porque... Diante de Deus, o chamado, né? O ofício diferente. Como executar o seu chamado. Mas então esse tabu tem que ser quebrado aqui na cabeça, você cumprir a sua vocação pro Senhor, né? E em relação a se cabe aqui, né, no contexto nacional, como a gente falou, o negócio como missão não é para você conseguir um visto, é para cumprir a missão. Então, com toda certeza que ele é muito cabível dentro do contexto nacional, da sua cultura, aqui em Belém, né? Às vezes você, eu quero ser missionário, então eu vou abrir uma cafeteria em Belém. Aí você tem que trabalhar a sua definição de missionário. Não, eu quero ser empresário, eu quero ter uma cafeteria, e eu quero ter uma cafeteria que seja diferenciada, né? Transformada pela cosmovisão, pelo evangelho, por Cristo, pela cruz, para que as pessoas consigam olhar para esse meu café e perceber relacionamentos diferentes, maneira de tratar, maneira de lidar com as pessoas, com o negócio, com os lucros, com os funcionários de maneira diferente. Ter um negócio diferenciado para cumprir a missão que Deus está me dando. Isso chama atenção. Com toda certeza. Então é sim muito possível e cabível dentro do cenário nacional, cultural. É uma coisa muito interessante que eu tenho ouvido e lido, é a ideia de termos a mentalidade de forasteiros e peregrinos. Nós não
não somos daqui. Nós estamos representando o Senhor. Nós somos embaixadores aqui. É muito interessante lá em Jeremias capítulo 29, quando o povo está no exílio e está desanimado, desesperado, olhando para os valores daquela Babilônia que não tem nada a ver com o que ele estabeleceu, e olha para aquela realidade e fica desanimado. E quando que a gente vai voltar para nossa Jerusalém? Então, isso parece às vezes a igreja. Nossa, nós estamos aqui, é tudo tão estranho, a gente se sente mal porque é tanta injustiça. Então, quando Jesus vai chegar? Quando a nova Jerusalém vai ser a nossa realidade? E Deus escreve para o povo uma carta ali em Jeremias capítulo 29 dizendo assim: ei, peraí, vamos lá, levanta, sacode a poeira e vamos embora, vamos resolver a vida aqui. Vocês vão plantar, vocês vão colher, estabelecer sua vida aí na Babilônia, e a prosperidade de vocês é a prosperidade do tempo, da cidade de onde vocês estão. Então batalhem para que a vida seja boa, para que o bem seja estabelecido a partir do bem que vocês conhecem vindo de mim. Essa é a ideia daquela carta de Jeremias capítulo 29. Então, assim, às vezes o que está dentro da mentalidade da igreja é só aquela expectativa: ai, lá no céu a gente vai ter um lugar maravilhoso. Mas aqui a gente deve promover os valores do reino. A gente não está vivendo aqui para o meu lucro, para o meu benefício. A gente está vivendo aqui para estabelecer aquilo que Deus deseja, da forma como Ele deseja. Então, quando eu vou ser um profissional, quando eu vou ser um dono de um negócio, eu tenho que ser regido na mente não pelos valores que estão ao meu redor, da pressão. Vai haver uma pressão insana, mas a gente conhece um Deus que desfaz as pressões, que transforma as pressões, que usa as pressões para aperfeiçoar. Então é essa a perspectiva que tem que estar na mente. E eu acho que isso volta perfeitamente com a questão do tabu, porque, por exemplo, assim, na maioria das vezes a mentalidade que as pessoas elas têm de vocação dentro das nossas igrejas é uma mentalidade extremamente distante do que a palavra de Deus fala. Parece que a gente aprendeu a construir um conceito de vocação que não é o conceito da palavra. Então a nossa, pensando que toda essa mentalidade de profissionais no reino, de cristãos que entendam o seu papel, tudo pode ser transformado quando a nossa distância com a palavra vai sendo quebrada. A gente conhecendo a palavra, a gente conhece o nosso papel e conhece a nossa vocação. Conhecendo a palavra de Deus, a gente tem todo o manual disponível do nosso Deus, preparado para que a gente possa entender as relações que envolvem a nossa vocação e o nosso serviço. Senão a gente vai estar somente assumindo esses paradigmas que a gente sabe que muitas vezes a gente divide, essa questão do secular e do sagrado. Então, cada vez mais distantes da palavra, cada vez mais estaremos distantes da nossa compreensão correta de vocação. Então, o nosso desafio para que essa mentalidade de um profissional seja mudada, precisa ser voltada para a palavra. Então, uma visão correta de vocação, ela tem que ser voltada para a palavra de Deus. É a partir dela... E começa em Gênesis, daquele jeito que eu disse, Em Gênesis 1 e 2, o pecado ainda não tinha entrado. Aí entra o pecado em Gênesis 3 e abre uma gama de coisas difíceis, problemas, injustiças, etc. Interessante que Deus vê que o homem está seguindo naquele rumo, mas ele não perdeu o controle, não perdeu o rumo, e ele decide: não, eu vou escolher uma família e a partir dessa eu vou começar um processo de resgatar essa humanidade de volta para mim. Perceba, ele chama um homem. Quem é esse homem? Capítulo 12 de Gênesis. Abraão. Ele chama esse homem. Esse homem, ele não chamou para se tornar um sacerdote especial, aquele que ia viver somente orando. Não, ele era um homem normal. Um homem que veio para uma terra. E qual é a missão que Deus dá para ele? É muito interessante. Não diz para ele pregar o evangelho, não diz para ele fazer nada, diz para ele ser. É a identidade dele que vai ser diferenciada. Ele ser bênção. Ser bênção. A nossa identidade de sermos filhos de Deus já abençoa, porque a gente vai ter valores diferentes, percepção de vida diferente, um jeito de enxergar as coisas diferente, transformado pelo Senhor Jesus. Essa que é a percepção. Ou seja, independente de onde estivermos. Independente de onde estivermos, a gente vai atrair as pessoas para ver que viver com Deus é bênção. E na verdade também, Gerson, acho que por a gente não ter esse entendimento bíblico do ser, da identidade em Jesus, nós estamos criando hipócritas. Talvez nós sejamos hipócritas. A gente vive o secular de um jeito e a gente vive o sagrado de outro. Eu brinco que no final de semana a gente põe a roupinha de crente, E aí tudo é bonito, tudo é legal. Durante a semana a gente é uma coisa, final de semana a gente é outra. Então a gente ensina as pessoas a viverem uma vida dupla.
quando elas deveriam entender, eu sou em Cristo, é a minha identidade, então não tem diferença, a maneira como eu ajo no meu trabalho, eu ajo em casa, até falo sobre isso, em casa nós somos o que somos, né? As pessoas chegam pra mim e falam, pastor, como o senhor é calmo e tal? Eu falo, vai lá, pergunta pra Ju. Aí você vai saber a real, se eu sou tão calmo assim. Mas em casa nós somos o que somos e devemos ser assim, né? Mostrar Jesus no trabalho, nos negócios, no ministério. E aí não tem essa diferença, não deve haver essa diferença, essa hipocrisia, né? Uma maneira prática que isso acontece, tava lembrando, fiquei 10 anos em indústria e eu pensava, né? Quando eu for pro seminário, e aí quando eu estiver no campo missionário ou na igreja, aí eu perdi muito tempo, né? Por imaturidade, por falta de instrução e minha mesmo, de não saber lidar com tanta oportunidade que eu tinha ali. E isso acontece muito quando a gente pensa como eu gostaria de ter mais tempo livre do trabalho para poder ajudar mais na igreja, para poder participar de projetos missionários. A gente pensa muito assim, eu creio que vocês devem ter pensado nisso aqui. Eu queria um trabalho que eu pudesse ganhar mais e trabalhar menos tempo para poder investir em missões e poder ir nessas viagens missionárias. E a gente faz isso, já vai separando na nossa cabeça, em vez de o que eu posso fazer. Ele já tá no campo missionário. Já tá, né? Ele já chamou você e agora tá ali segunda, sexta, hoje sábado, domingo, que a gente trabalha direto, de noite em casa, no celular. E o que você está planejando para o seu trabalho, para aquilo que você foi chamado por Deus para fazer, com muito mais tempo da sua vida. E não quero um tempinho livre na minha agenda para fazer um projeto missionário lá que a igreja tem. Então a gente separa já aqui, de uma maneira que a gente não pensa em... Não usa os termos secular, sagrado, né? A gente não usa isso assim tanto, mas é isso que a gente está fazendo. Gente, muito, muito legal esse bate-papo, mas tudo tem um tempo, tudo termina. Mas quero agradecer imensamente pela disposição de vocês e Deus abençoe a vida de vocês também. Gente, então esse foi o nosso insight no navio Logos aqui em Belém, no Pará. Valeu, até mais. Obrigada.